Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos começar mais uma aula de Química Analítica Qualitativa. Agora nós vamos falar sobre o equilíbrio químico ácido e base e todas as suas características. Então vamos começar. Equilíbrio ácido e base. Antes de falar de equilíbrio ácido e base, é necessário relembrar um pouquinho das teorias que envolvem os ácidos e as bases. As teorias que conceituaram estas propriedades ou esta substância, depender do conceito, certinho? Vamos lá. Primeiramente, o conceito de Arrhenius, que é o primeiro conceito que nós podemos trazer para o estudo de ácidos e bases. O conceito de Arrhenius, ele trata da seguinte maneira. Primeiramente, ele conceitua ácido e base separadamente, de acordo com a sua característica, e principalmente, Arrhenius estudou isso tudo em solução aquosa. Então, todo o conceito de Arrhenius, ele fica restrito a uma solução aquosa. Esse é o grande problema dessa teoria, certo? Ela restringe muito o conceito, mas foi de suma importância para entender essas características, ou, no caso, essas propriedades das substâncias. Vamos lá. Ácido, segundo Arrhenius, é uma substância que contém hidrogênio e, ao se ionizar, libera como íon positivo o hidrônio em solução aquosa, certinho? Então, ó, a gente pode ver aqui, ó, esse processo, nós inclusive já conceituamos na aula anterior, na aula de revisão, que ionização é nada mais do que o fenômeno que acontece devido a uma quebra de ligação covalente, formando assim íons. Neste caso, a água em si vai capturar um hidrogênio da substância e na forma de H+. Esse H+, que é liberado em solução, de acordo com Arrhenius, é justamente o que caracteriza um ácido. Lembrando que o H+, é uma espécie muito pequena, então o seu raio atômico é muito pequeno, na verdade seu raio iônico é muito pequeno, e consequentemente ele pode facilmente se ligar à molécula de água através de uma ligação dativa, onde a molécula de água dá um par de elétrons e assim forma o íon hidrônio, certinho? Esse íon hidrônio é o segredo da teoria de Arrhenius, é ele que é liberado em solução aquosa. Então, como único íon positivo, nós temos aí o hidrônio, certinho? De acordo com Arrhenius, o que seria uma base? Base nada mais é do que uma substância que libera hidroxila em solução aquosa, ou seja, como único íon negativo a hidroxila. Ah, mas o que vem a ser hidroxila? Se você observar, a hidroxila é como se fosse uma molécula de água sem um dos hidrogênios, só que o oxigênio levando para si o elétron daquela ligação. Então, na verdade, a hidroxila é uma ligação entre um oxigênio e hidrogênio. Essa espécie aqui tem carga negativa e pares de elétrons disponível no oxigênio para ser doado facilmente. Essa atividade dessas duas espécies, que é do íon hidrônio e da hidroxila, essas duas espécies possuem atividade muito intensa. É tanto que são caracterizados como, mais adiante nós vamos falar, como ácidos e bases muito fortes, certo? Mas aí a gente vai falar dentro dos outros conceitos. Então, resumidamente, o que é que nós temos? Segundo Arrhenius, ácido libera em solução aquosa o hidrônio e a base libera a hidroxila. Só que em alguns livros vocês vão encontrar, inclusive, como único íon positivo o H+, como único íon negativo o H-, e assim sucessivamente. Mas, de modo geral, podemos entender aqui que o ácido de Arrhenius é aquele que libera hidrônio em solução aquosa, e a base de Arrhenius é aquele que libera hidroxila em solução aquosa. Certinho? Então, o primeiro conceito é esse aí. Segundo conceito, baseado em dois estudiosos, Bronsted e Lowry, o que é que nós temos aí? Na teoria conjunta desses dois camaradas, ácidos e bases possuem características diferentes daquela de Arrhenius. Primeiramente, a Arrhenius conceitua como solução aquosa. Já Bronsted e Lowry não trabalham com solução aquosa. Na verdade, eles trabalharam diretamente com a natureza da molécula. Segundo a teoria desses dois camaradas, é o seguinte: o ácido é considerado uma espécie química molecular ou iônica, no caso, capaz de doar próton. Então, o doador de próton é
a característica principal de um ácido. Já a base inverte-se. A base é uma aceitadora ou uma receptora de prótons. Então, ácido, doador de próton. Base, receptora de próton. Então, ácido de Bronson de Lowry são aquelas espécies capazes de doar próton. E as bases são aquelas espécies capazes de receber este próton. Então, para Bronson de Lowry, ácido doador de próton, base receptora de próton. Ah, mas quem é esse próton? É o próton na forma de H+. Aquele H+, nada mais é do que um próton, porque o núcleo do hidrogênio possui um próton e na eletrosfera tem um elétron. Quando esse elétron é perdido, vira somente um próton. Por isso que nós chamamos de doadora e receptora de próton. Certo? Doador e receptor de próton. Ah, então vamos lá, vamos entender isso aí. O que nós temos aqui? A espécie HCl, que é o ácido clorídrico, em água, vai gerar o hidrônio e o cloro. Ah, mas isso aqui não é parecido com o conceito de arrênios? Sim, o conceito de Bronson de Lowry contempla todo o conceito de arrênios, porque todos os ácidos e bases de arrênios estão inclusos dentro do conceito de Bronson de Lowry. Observe que aqui eu tenho o HCl, ele só tem um hidrogênio, passou a ter agora o Cl-, que tem apenas, ou que não tem nenhum hidrogênio. A água tinha 2 hidrogênios, agora passou a ser hidrônio, que tem 3 hidrogênios. Então o HCl em si doa próton e Cl-, ele se ioniza liberando H+, Cl-. Ou seja, esse próton é o que vai ser doado por esta espécie. Já a base, o que é que nós temos na base? A base de Bronson de Lowry, ela é o quê? Uma receptora de próton. Observe, tem aqui a água, tem 2 hidrogênios, passa a ter apenas um. A amônia, que tem 3 hidrogênios, passa a ter 4 hidrogênios. Então, isso é o que caracteriza o conceito de Bronson de Lowry. Certinho? Aqui nós temos outra espécie, tem 2 hidrogênios, passa a ter apenas um. A água que tem 2, passa a ter 3. Certinho? Então aqui, ó, você já pode observar que existe o conceito de ácido, base e ainda o conceito de ácido conjugado e base conjugada. Esse conceito aqui agora a gente vai observar agora nesta reação. Observe bem, ácido clorídrico, H vai ser doado para a água. Então a água está recebendo, ela é considerada uma base. O ácido que está doando, o ácido clorídrico com HCl é considerado um ácido. Observe que todo ácido ele gera uma base conjugada. HCl passa a ser Cl-, então ele agora só tem o quê? Ele é considerado agora uma base conjugada. A água, que tinha 2 hidrogênios, passou a ter 3, então era uma base, passou a ser um ácido conjugado. Então nós vamos ter sempre o quê? Toda espécie ácida que doa um próton passa a ser uma base. Toda espécie base que recebe um próton passa a ser um ácido. Um ácido que nós chamamos ácido conjugado. Então, nós vamos sempre observar em reações desse tipo, em situações semelhantes ao conceito de Bronson de Lowry, os que nós chamamos de pares ácido-base conjugado. Sempre o ácido com a base conjugada, a base com seu ácido conjugado. Podemos observar a mesma coisa para as bases. Temos aqui a amônia, uma base, recebe H da água, passa a ser o que agora? Um ácido conjugado. É uma base porque recebeu e a água se comporta como ácido, então doa. Então a amônia virou NH4+, e a água virou hidroxila. Observe que novamente eu tenho aqui o par ácido-base conjugado. Agora é importante observar uma coisa. A partir desse conceito de Bronson de Lowry, a ideia de que a substância passa a cair por terra em um pequeno detalhe. Agora, o conceito de ácido e base é tratado mais como um comportamento da substância a depender da situação. Por exemplo, aqui nós temos a água se comportando como um ácido, mas na reação anterior, a água estava se comportando como uma base. Então, o comportamento da água vai depender da substância presente em solução. Neste caso, ela se comporta tanto como ácido como uma base. Então, este é o conceito de Bronson de Lowry. Outro conceito importante, conceito de Lewis, que é o conceito mais generalista. O que é que ele diz? Agora,
Observe, ácido doador de próton, base receptora de próton. Agora o conceito muda um pouco. Segundo Arrhenius, o ácido libera H+, e a base libera o H-. Segundo o Bronsted de Laure, o ácido doa próton, a base recebe próton. Já no conceito de Lewis, não é o próton que é levado em consideração, e sim um par de elétrons. Base é qualquer substância que tem um par de elétrons não emparelhado. Isso nós chamamos de doador de elétrons, ou seja, a base é uma doadora de par de elétrons. E ácido, qualquer substância que pode aceitar um par de elétrons. Nós temos um exemplo aqui interessante, ó. Agora, o que é que nós vamos ter aí? O conceito de ácido e base, ele vai abranger, vai abranger um número muito maior de substâncias, ou seja, a abrangência desse conceito é muito maior. Tanto que nós temos aqui, ó, BF3, que nada mais é do que trifluoreto ou trifluorboro. Essa espécie não é nem um doador de próton, nem um receptor de próton. E aí, é um ácido ou uma base? A amônia já sabe que se comporta mais como uma base. Mas aí vem um detalhe, ó, a base de Lewis tem um par de elétrons livre. Esse par de elétrons pode ser facilmente, ó, doado para o boro. Daí agora vai formar uma nova ligação, ó. Essa ligação aqui é uma ligação dativa que está sendo formada entre o nitrogênio e o boro. Então essa espécie amônia é uma doadora de par de elétrons. Já a espécie trifluorboro é uma espécie receptora de par de elétrons. Então um vai se comportar como ácido de Lewis, que é o boro, e o nitrogênio aqui vai se comportar como uma base de Lewis, que faz parte da amônia. Certinho? Então o que é que nós temos aqui? Sempre um doador de elétron e um receptor de elétron. Ou seja, um receptor de par de elétron e um doador de par de elétron. Esse é o conceito de Lewis. Ok? Daí a gente tem agora uma abrangência muito maior. Até os metais na forma ionizada, ou seja, os seus cátions, são considerados como ácidos de Lewis, porque são receptores de par de elétrons. É interessante que no solo nós temos aí a presença do alumínio, que caracteriza um solo ácido. A presença do alumínio no solo caracteriza aquele solo como um solo mais ácido do que os demais, só por causa da presença dos íons de alumínio, porque ele se comporta como ácido de Lewis. Então, analisando agora de um modo geral, o que é que nós temos? Arrhenius, ácido e base tem a ver com H+ ou H-, certo? Em solução aquosa, é muito limitado. O de Bronsted de Laure também já é um pouco mais abrangente, já trabalha a substância como comportamento. Lewis também abrange todas as espécies que podem doar ou receber par de elétron. Então, de um modo geral, o que é que nós temos como conceito geral? O resumo de tudo isso. Arrhenius, substância contendo hidrogênio e que produz íons H+ em solução aquosa. Bronsted de Laure, o ácido é o que? Doador de H+, doador de próton. Lewis, qualquer espécie que capaz de se ligar a um par de elétrons não emparelhado. Beleza? E o par? E a base, desculpe. A base, substância contendo hidrogênio e que produz íons OH- em solução aquosa. Isso é o que? O conceito de Arrhenius. Conceito de Bronsted de Laure, receptor de H+. E a base de Lewis é aquela que é capaz de doar par de elétrons não emparelhado, ou seja, doadora. Ok? Então nós temos esse conceito generalista aí. Outros conceitos importantes que nós precisamos entender dentro da teoria de ácido e base é a questão do conceito de aprótica e anfiprótica. Mas o que vem a ser isso? Vamos lá. A prótica é uma aprótica. A prótica é uma espécie que não apresenta. São as espécies que não apresentam tendência mensurável nem de doar nem de receber prótons. Tudo bem? Mas como assim? São aquelas espécies que, apesar de estarem deficientes em elétrons, mas não se comportam com a capacidade de receber esse par de elétrons facilmente. Isso em solução, eles não interferem no conjunto da solução para tornar aquela solução mais ácida ou mais básica. Simples assim. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Se nós olharmos o Ag+, né, o íon Ag+,
A constante ionização dele é de 1,0 vezes 10 a 12, ou seja, Ka muito baixo. Já o do cálcio também é muito baixo, 10 a menos 13. O do magnésio, 10 a menos 12. Agora, quando a gente pega o cobre e o chumbo, já dá 10 a menos 8. Observe que aqui nós estamos na ordem de variando de 10 mil vezes a 3 mil vezes, ou até 4 mil vezes em alguns casos. Então, observe que essa acidez vai aumentando nessa característica, o que pode nos mostrar tranquilamente sobre essa ideia de aprótico. Porque o cobre e o chumbo, na forma iônica, se comportam como ácidos de Lewis mais facilmente do que uma Ag+, que é uma prata ionizada, por causa da sua constante ionização. Então, o que são essas espécies? São espécies praticamente neutras em solução. É o caso do cálcio, do magnésio, da prata. E o que vem a ser anfiprótica? São aquelas com tendência de doar e receber prótons ao mesmo tempo. Anfiprótica, ou seja, recebem e doam próton ao mesmo tempo. Que espécies são essas? Geralmente são aquelas monohidrogenadas, caso ou dihidrogenada é o caso do ácido fosfórico, que ao formar os sais de hidrogênio carbonato, de hidrogênio fosfato, entre outros, que permitem perder e ganhar elétrons, ou ganhar prótons. Isso é chamado de anfiprótico. O bicarbonato é uma das espécies que mais se comportam dessa maneira. Tanto que o bicarbonato, o bicarbonato é considerado como uma solução tampão do nosso organismo, porque é um conjunto de espécies capaz de receber e doar prótons facilmente. O bicarbonato se comporta tranquilamente como uma espécie anfiprótica. Ok? Então vamos lá. Então esses aqui são os conceitos básicos que nós temos para o ácidos e base. Tudo bem? Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir esse vídeo em várias partes. Então a gente encerra aqui a nossa primeira parte. Obrigado, pessoal. Não deixe de curtir o canal e também se inscrever, certinho? E outra coisa, ativa o sininho lá, porque a todo vídeo que eu postar, vocês já vão poder receber a notificação. Valeu! Vamos...